Olá! Está começando mais um Anverso. No programa de hoje, vamos falar sobre patrimônio cultural, que engloba diversas áreas de importância histórica. A preservação do patrimônio tem sido muito discutida atualmente, inclusive aqui em Santa Maria. Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é o professor, escritor e presidente do Conselho Municipal de Política Cultural, Orlando Fonseca, e a arquiteta Márcia Kimmel. Sejam bem-vindos. Obrigada. Orlando, quais são os maiores desafios para a proteção do patrimônio cultural histórico aqui em Santa Maria? Talvez a gente possa começar falando em diversas situações, como falta de um planejamento, falta de uma legislação, mas creio que a coisa mais importante que a gente tem que colocar, especialmente para Santa Maria, é essa dificuldade que nós temos tanto com a memória da cidade, quanto com uma noção de pertencimento, uma autoestima cidadã. Quase que um provérbio, né? Quem ama, cuida. Se as pessoas tivessem algum conhecimento maior a respeito daquilo que elas visualizam na sua trajetória para o trabalho, na escola, caminhando pela rua, ela enxerga determinada coisa, determinado prédio, determinado monumento e desconhece, afinal de contas, qual é a história que está por trás daquela construção. Isso realmente é um problema para quando se pensa em termos de política pública. Porque para que isso possa acontecer, é necessário que haja legislação. Para que haja legislação, é necessário que as pessoas da cidade votem em pessoas, né, coloquem na Câmara de Vereadores pessoas que estejam preocupadas com esse tema. Porque é flagrante, a gente pode perceber nas dificuldades econômico-financeiras do município que existem outras prioridades. Não há dúvida, não resta dúvida. Mas, se nós deixarmos, quanto mais nós demorarmos para, de alguma maneira, estabelecer através de legislação o cuidado com o patrimônio histórico do município, nós vamos acabar perdendo inúmeros monumentos que... Identidade. Identidade. Exatamente isso, porque o que é identidade? Como é que eu me identifico com algum lugar? Qual é a identidade que Santa Maria tem aos olhos das pessoas que moram aqui ou que escolhem a cidade para morar? Qual é essa identidade? E isso é tranquilo que a gente possa dizer que ela é decorrente da história da sua formação. E se as pessoas desconhecem como ela se formou, nós não temos... Só de emancipação são 163 anos, de que ela tenha começado como uma povoação, 1797, final do século XVIII. Então nós não temos uma história tão antiga quanto o próprio Rio Grande do Sul, embora o Rio Grande do Sul também não esteja muito distante dessas datas na sua formação como um território brasileiro, ou português ou espanhol. Todas essas coisas, elas formam no imaginário social aquilo que nós chamamos de identidade. Como é que eu me identifico com o lugar, com a casa onde eu moro, com o lugar onde eu moro, aquele que eu escolhi para viver. Quer dizer, a afinidade que eu tenho na minha casa com a minha família é a mesma coisa com relação à cidade, com as figuras que são significativas para a cidade. E essas figuras moraram em algum lugar, ergueram empreendimentos, prédios que estão em alguns lugares. E eles devem ser preservados para que a gente possa dizer para as pessoas hoje, para aquelas que vêm morar aqui, para as crianças, olha, aqui morou tal pessoa. E essa pessoa tem uma importância não só para Santa Maria, como também para o Rio Grande do Sul, como para o Brasil. Exatamente. A gente pode também enfatizar a arquitetura Art Deco, que tem na Avenida Rio Branco, que agora fizeram o tombamento provisório na cidade, de se não me engano, 135 prédios, E essa arquitetura Art Deco, ela é um aval no mundo todo, Como a Santa Maria fica em segundo lugar depois de Miami, Em via contínua, Em via contínua. E a representação em 1920 até 1940, mais ou menos, Por aí, nesse período. Da questão da arquitetura, ela representar a grande revolução industrial, a revolução industrial da época e dos transatlânticos que tinham bastante, Isso.
Então, eu queria também te perguntar, Márcia, como o patrimônio ele pode ser preservado aqui na cidade, na tua visão como arquiteta? Bom, como o professor Orlando falou, é a questão da legislação poder fomentar esse tipo de incentivo, incentivos fiscais, incentivos de compra e venda de índices construtivos que fazem com que se troque, com que esse tecido urbano consiga ser preservado e volte a ser próspero, né? Então, na verdade, é toda uma visão maior de desenvolvimento regional, de entender a vocação da cidade, né? De trazer uma visão um pouco mais além, né? Que já alguns outros centros urbanos já utilizaram, né? De identificar a cidade como, né? A gente sempre defende aqui de que há uma visão empreendedora que está faltando. Né, de fomentar um turismo, de qualificar os espaços urbanos, requalificar uma região da cidade que está um pouco solta, degradada, né? Então, há todo um potencial interessante de desenvolvimento mesmo, de comércio, de melhoria, né? Mas para isso o poder público tem que se aproximar do poder privado para poder fomentar esse tipo de ação, né? Então, vocês acreditam que a iniciativa privada tem que ser... Ela tem que ser considerada, ela é parte da cidade. Defender o patrimônio não significa que a gente não queira que se construa. Veja, por exemplo, nessa mesma mudança do plano diretor que deixou a descoberto esses prédios que têm valores arquitetônicos e valores históricos para Santa Maria, e como tu bem disseste, é um acervo do mundo. Da Avenida Rio Branco, os prédios em construção numa continuidade, nesse modelo arquitetônico, ele é alguma coisa para ser guardada em relação àquilo que a humanidade criou. Tu disseste, na França começou em 1925 esse movimento e já em 1940 nós tínhamos aqui em Santa Maria alguém trazendo esse formato para colocar aqui. Isso era uma visão empreendedora naquele momento. Assim como é possível que empreendimentos venham se localizar em Santa Maria, como eu estava dizendo, o plano diretor deixou isso em aberto, mas permitiu, por exemplo, que uma construtora que quisesse fazer um empreendimento, como agora está sendo noticiado em Camobi, ela troque, né, e porque houve mudança no plano diretor, por obras que serão de revitalização do calçadão e de mudanças ali no desenho do calçadão, que são contrapartidas, já que houve mudança no plano diretor que permitiu isso, e que é uma relação, digamos assim, positiva. Até quanto isso possa ser negativo ou positivo, eu não vou entrar nesse mérito, mas ela é positiva de uma relação entre o poder público, o legislador e a iniciativa privada. Para o bem de quem? Para o bem da cidade. Porque ninguém gosta de passar por um lugar que está ali degradado, lajota. Abandonado, né? Exatamente. A ideia de abandono. Mesmo que houvesse alguma dificuldade para que aquilo ali estivesse uma lajota caindo, ou então uma luminária que falta porque foi roubada, ou então, no caso da Avenida Rio Branco, em que há sucessões, as pessoas foram mudando e são heranças, e enfim, há uma série de fatores que fazem com que se deixou aqueles prédios ali sem que houvesse uma revitalização neles. Só que se houver isso, e como a Márcia falou, incentivos nesse sentido, a Avenida Rio Branco pode ser um excelente espaço turístico, de busca, né? Que as pessoas venham até a cidade, que a gente diga para elas, olha, em Santa Maria nós temos um acervo que é segundo no mundo nesse modelo. E aí se podem situar, né, empreendimentos de toda a sorte, para que as pessoas possam vir visitar esse lugar e fazer visitas gastronômicas, turísticas, enfim. Exatamente, até eu pesquisei uma coisa sobre alguns lugares eles disponibilizarem passeios gratuitos na cidade, né, para incentivar o turismo. Sim. E depois as pessoas conseguirem colaborar isso com ações para ajudar a manter, né, o espaço. E tu, Márcia, o que tu acha dessa questão da iniciativa privada?
Eu acho que a iniciativa privada tem que ser coordenada, tem que ser integrada, né? Existem centros urbanos, centros históricos importantes em várias cidades do país, que até mais antigos, construções muito mais antigas, como Curitiba, né? Belo Horizonte, tem uma lei, Rio de Janeiro, existe todo. Só que lá já existe uma lei desenvolvida. Então eu acredito que nós estejamos em um processo de organização disso e que os resultados não são amanhã, mas eles podem ser vistos daqui um pouco, né? E uma coisa fomentar a outra. Nós temos, por exemplo, a Vila Belga ali, que foi revitalizada, houve uma pequena revitalização, já trouxe atrativo para a região, um comprometimento da população que adotou. Exato. Né? Então, assim, é uma região que tem tudo a ver ali com a questão da mancha ferroviária que nós falamos, que foi importante para a cidade. Então, tem todo um caráter muito bom ali, interessante, bonito, que as pessoas gostam. Só que, infelizmente, né, ali a gente vê na estação férrea, ainda está abandonada, Sim, né? sim. Exatamente. Quer dizer, se nós pensarmos, tem que pensar em conjunto aqui. Exato. Toda essa região, a Zona 2, né? Quer dizer, o centro, esse é o nosso centro, onde a cidade nasceu, né? A rua do acampamento militar que eu mencionei, do Tratado de Santo Ildefonso, que é de 1777, e a Comissão de Marcadores esteve aqui aí, 1927, 1797. E se acampou nesse lugar, acampamento. Colocou uma capela ali onde está a praça. Né? E depois a cidade foi se estendendo, tanto na direção norte, que era Avenida Progresso, e depois Rafael Pinto Bandeira, e depois Rio Branco, e assim como a Rua do Comércio, que é a primeira quadra, que é o calçadão que a gente está falando. Quer dizer, é esse marco, espaço, né? Exatamente, esse é um marco inicial da cidade, e que ele não pode simplesmente ser, não, vamos colocar tudo abaixo aqui e colocar prédios novos, porque a cidade tem que se desenvolver. Há outros lugares na cidade onde se podem construir, e se devem construir, porque a cidade precisa realmente, se ela tem necessidade de construção de novos prédios, de estabelecer novos centros comerciais. Não precisa que todo centro comercial tenha que estar naquele centro. Esse centro deve ser preservado como exatamente o marco da identidade dessa cidade. Começando ali pela Gare, que precisa ser ocupada. Ela tem excelentes ocupações ali, né? Tem o ateliê da Gare, tem agora... A Rádio Armazém. Que no mercado público, não é público, mas enfim, que tem... Mas que tem... Empreendimento que exatamente, que está movimentando aquele espaço. Mas outro dia eu fui assistir um excelente espetáculo de blues que teve ali no bar ali, e estava olhando do outro lado, tinha um lixo, né? Já tem aquele telhado lá caindo aos pedaços, tinha um trem ali que está enferrujado, e ainda tinha uma quantidade enorme de lixo. Então, essas pessoas vão ali assistir um espetáculo, que foi maravilhoso naquele espaço, que está dando vida para aquele lugar, né? É necessário que o poder público tenha cuidado em relação a ele. É um espaço bonito da cidade e é um espaço que tem que ser ocupado de alguma maneira, para que exatamente se sinta a necessidade de que tem que arrumar. Esse lugar aqui tem que ser arrumado. E também tem que ter vigilância ali, porque senão vão roubar as telhas que vão colocar ali, ou qualquer outra coisa que vão arrumar, né? Então, todo espaço que eles tem vitalidade e tem circulação de pessoas e que tem abertura de possibilidades de negócios nele, é certo que ele vai ter vida e ele vai ter um significado para a cidade muito maior do que simplesmente se pensar, não, mas essa velharia aí para que serve? Exatamente. Um contraponto que eu gostaria de chamar a atenção é que existe a ideia de preservar, mas dentro da ideia de preservação sempre se tem, arquitetonicamente falando, a ideia de se criar novos usos, né? Então, assim, não há o limite que existe, é o limite da legislação, limites técnicos, mas que para isso que se chama um profissional, um arquiteto, engenheiro, que é para utilizar melhor esse espaço, não precisa ser só residencial ali, Exatamente. Ele pode virar um restaurante, ele pode... Hostel, alguma hostel, coisa, né? Então, isso tem que ser incentivado. Esse empresário, por exemplo, que corajosamente colocou ali o mercado público, ele tem que ser incentivado. Ele tem que ter algumas questões assim de incentivo da própria prefeitura, né? Então, para fazer com que aquilo ali comece a movimentar, né? E que se torne vantajoso para esse proprietário que tem hoje ali, né? Então, o uso é quanto mais diverso, melhor.
Por que as pessoas associam a identidade numa cidade com a perda de memória, quando elas preferem destruir, vamos falar dessa palavra, né? Destruir para construir alguma coisa nova que remete ao futurismo? Isso é uma questão cultural, né? Como nós falamos, existem algumas áreas na Europa mesmo em que existe uma harmonia entre o novo e o antigo. Interessante, nós vamos lá, nos compramos pacotes de viagem para conhecer, né? Então existe todo um contraponto de novas edificações, mas em coordenadas com as antigas, né? Então, mas aqui do nosso lado, né, Montevidéu mesmo, né? Sim, convive a cidade moderna com a cidade vieja, com a cidade velha, está ali. Né? Onde está preservado, pelo menos da antiga cidade, que era uma cidadela cercada, está lá o pórtico. Mas isso foi da noite para o dia que alguém resolveu, não, agora nós vamos manter isso aqui. Não, isso é ao longo do tempo, em que as pessoas vão criando uma relação com aquele espaço e que diz, isso aqui não pode ser mexido, isso aqui não pode ser posto abaixo. O significado de ser. Por que algumas cidades têm centro antigo? Porque tem um centro novo. Em algum outro lugar se estabeleceu, eu estava dizendo, né, que há necessidade hoje de que Santa Maria desloque o centro comercial, para que não haja tanta circulação de ônibus e de carros pelas ruas do centro. Basta que a gente veja onde os ônibus estão circulando, que está afundando sempre o asfalto. Esta é uma cidade que foi construída sobre vários córregos. Nós tínhamos aqui o Itaimbé, que era um arroio. As pessoas iam ali tomar banho e tiravam água dali também. Esse arroio era alimentado por vários outros canais que estão aí por baixo da cidade. E quanto mais peso nós colocar em cima disso, mais a possibilidade de afundar vai existir. Até porque quando isso foi de alguma forma, o planejamento, né, sanitário e urbano da cidade, ele foi planejado, Saturnino de Brito, que foi um engenheiro que fez isso para Santa Maria, com uma determinada dimensão. Mas é evidente que a cidade teve uma dimensão muito maior. Lendo uma obra do Daniel Toqueto, eu acho que ele era arquiteto, né, daqui de Santa Maria, uma obra que foi que ele fala exatamente sobre esse planejamento urbanístico e do sistema de sanitário da cidade. Ele menciona um fato que eu achei muito interessante, que em 1916, no que seria a legislação para o arruamento de Santa Maria, as ruas elas tinham uma medida que era de 18 metros de largura, elas tinham que ter 18 metros de largura. E em 1916, elas sofreram uma diminuição de 4 metros nessas ruas do centro. Por isso que ruas como ali, como a Marechal Floriano, né, que já foi Beco do Cadó, Travessa Maximiliano e tal, elas são por espaços pequeníssimos ali. É evidente, ficava imaginando, para que precisa 18 metros para passar carroças aqui, né? Quer dizer, talvez não tivesse uma visão do futuro em relação àquele espaço. Né? Então, qualquer coisa que se faça, que se mexa na legislação, a gente tem que pensar o que é que nós estamos preservando e o que nós estamos preparando para o futuro. É questão de planos a longo prazo também. Exato. Né? Exatamente, que não significa exclusivamente que se coloque, faça terra arrasada de tudo que está posto, né? E se coloque coisas novas, porque daí vai se perder a identidade. Porque aí nossa cidade vai ficar igual a todas as outras cidades que têm prédios, né? Os prédios com o mesmo formato. A cidade precisa de prédios, precisa se desenvolver, precisa ver esses deslocamentos que naturalmente estão acontecendo. Né? Eu lembro que em 2001, 2002, se falava que a necessidade que a cidade tinha de se deslocar na direção onde estava sendo instalada a Ubra, né, a oeste da cidade. Sim. Porque, afinal de contas, tem duas cidades enormes, quase cidades, né, que são a Tancredo Neves e Santa Marta, e para o outro lado também. Né? Então, o planejamento da cidade, ele tem que permitir isso, que se vá deslocando essa ideia e desafogando o que está no centro. E o centro passe a ser um espaço realmente para convívio e de preservação da identidade dessa cidade, que tem a sua origem ferroviária. Por isso que a Gare, a Vila Belga, que foi uma construção
para os engenheiros, né, os que vieram morar em Santa Maria. São poucos lugares, no país só tem outra Vila Belga, se eu não estou enganado, no Paraná, né, porque a companhia que veio implantar a ferrovia aqui, né, se instalou em 2 lugares e construiu com aquele mesmo formato em 2 lugares no país. Portanto, a Vila Belga é um espaço que tem que ser considerado como um patrimônio também da construção dessa cidade, que teve o seu primeiro momento como o ferroviário. Quer dizer, o fato de ter passar aqui por Santa Maria a ferrovia é que impulsionou a cidade no primeiro momento, na primeira metade do século passado. Então, aqui também é um exemplo, não é só aqui, né? Então, tem outras cidades com essa identidade também, né? Então, Santa Maria não pode perder de valorizar esse tipo de identidade, né? Questão urbana, né? Por exemplo, aqui a UFN, a universidade, é um exemplo de que se criar um atrativo em um bairro e praticamente revitalizá-lo, né? Então, assim, ó, o que acontece? A região do centro da Rio Branco, se você acabar com o que a define, né, onde vai ter o atrativo? Qual vai ser o atrativo? Então, o comércio, ele se desloca no próprio prestígio que vai se criando, né? O metro quadrado vai aumentando o valor, você vai criando outros atrativos, né? Exatamente, até antigamente, né, as pessoas, a área de convívio na cidade era na Rio Branco, as pessoas se encontravam lá para conversar, para namorar. E eu gostaria também de saber de vocês como é que funciona o tombamento dos prédios públicos aqui em Santa Maria. Dos prédios públicos, no caso, existe... Não os prédios todos, né? Não só os públicos. Bom, existe os próprios do município, eles já estão, de alguma forma, preservados, garantidos pela lei, né? Só pode mudar por lei também, né? E o tombamento é um último recurso, não é? Para poder se preservar, manter algumas referências que devem ser obedecidas na hora de fazer uma reforma, uma revitalização, né? Então, isso tem que estar na legislação, né? Existe toda uma legislação supra, né? Que seria estadual ou nacional, que trata do assunto, né? Então, não é uma coisa que nós estamos inventando, é uma possibilidade que o proprietário tem de conseguir incentivos, né? Desde que ele preserve o seu imóvel nas suas características principais. Outra coisa que também que é muito importante falar é que tem o tombamento aquele muito restrito e tem os tombamentos que você pode preservar a fachada, a volumetria, utilizar a parte interna, né? Então, há um pouco de preconceito e de desinformação quanto a isso. Então... O certo é que não há uma legislação em Santa Maria. Quer dizer, exatamente. O CONFIC, né, que é o Conselho da Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural da cidade, juntamente com o IPLAN, que é o órgão da prefeitura que trata disso, resgatou uma minuta que já estava sendo elaborada há muito tempo e que agora ela está passando por aprimoramentos e atualizações, porque a legislação também, as legislações do país que tratam do tema mudaram, enfim, né? Então foram aprimoradas e estão se atualizando. E na Câmara de Vereadores, né, há uma comissão que está tratando dessa relação. Eu faço parte, e a Márcia também, num coletivo que tem se esforçado em manter, a partir da provocação, enfim, daquilo que aconteceu com o plano diretor, retirar certas obrigações e aí então haver um decreto municipal preservando 135 prédios, bens, né? E ele é frágil, como legislação é frágil, porque o decreto do prefeito ele pode ser derrubado pelo próprio prefeito a qualquer momento. Não é? Então nós estamos dando força ao CONFIC, levamos sugestões também para esse aprimoramento, né, junto ao IPLAN, e também levamos sugestões, porque exatamente o coletivo fez uma leitura de vários
processos de leis patrimoniais de sucesso, aqui mesmo no Rio Grande do Sul, Antônio Prado, Jaguarão, Pelotas, e nacionalmente Curitiba, Belo Horizonte, que são exemplos de legislações que deram condições não apenas de tombar o móvel, um determinado bem, mas também garantir ao proprietário condições legais de que ele possa auferir condições de preservar o seu bem. E uma delas é essa que a Márcia mencionou rapidamente, que ela até pode falar melhor sobre isso, que são os créditos construtivos. Isso. Né? Bom, o Estatuto da Cidade é uma legislação federal que ela regulamenta alguns direitos que estão na Constituição. Por exemplo, o direito difuso de você ter um pertencimento, um patrimônio cultural preservado, assim como o meio ambiente. Né? Então, é um direito coletivo, é um direito da sociedade. Né? O contraponto é a questão da propriedade privada. Então, a propriedade privada permanece, ela pode continuar, tudo certo, de acordo com a lei. Então, o Estatuto da Cidade veio para regulamentar isso. Então, o que acontece? Há toda uma possibilidade no Estatuto da Cidade, fazendo com que as legislações municipais se adequem e regulamentem também dentro de cada município como que isso acontece. É isso que a gente está tentando fomentar, discutir, né, e levar para a Câmara de Vereadores, né? Que é esse aproveitamento de índices construtivos. Isso está no Estatuto da Cidade, na lei federal, né? Então, como é um direito. Então, ali, o que acontece? Existe a possibilidade de troca de um índice, por exemplo, você tem um imóvel que vai ser preservado, então você perde de construir. Então, esse índice construtivo que você deixa de construir, você pode vender. Então, por exemplo, em Curitiba já está tão automático, tão definido por legislação, que você entra direto no site e sabe tudo o que você pode fazer com o seu imóvel. Né? Então, o proprietário, ele, inclusive, procura o poder público para rever os índices, para vender esses índices. Então, isso seria o ideal. Ainda está faltando essa regulamentação em Santa Maria, está sendo buscado, né, para fazer com que isso realmente se movimente, que o empreendedor também tenha incentivos, que ele enxergue ali como um negócio importante e interessante. E para quem que ele vai vender, né? Para uma construtora que quer construir um prédio, daí a legislação tem que dizer, ele pode construir até tantos andares, e se ele quiser construir mais andares da construtora, ele compra esses índices. E esse valor vai ajudar o proprietário daquele bem que está tombado e que não pode construir, ajudar para ele poder preservar. Além de ele ter incentivos também no IPTU, de redução do IPTU, se ele tiver um negócio, né, se ele vai colocar ali um pub, por exemplo, né, não vai ser mais uma moradia, ele tem incentivos, que ele passa a ser de um imóvel residencial para um imóvel que é comercial, mas ele tem incentivos para fazer isso porque aquele bem está tombado. Então, isso tem que estar na legislação, coisa que em Santa Maria ainda não tem. A jornalista Eliane Brum, ela escreve para o site O País. E quando aconteceu o incidente lá no Museu Nacional, ela escreveu a seguinte frase: "O Brasil é um construtor de ruínas. O Brasil constrói ruínas em dimensões continentais." Vocês acham que essa frase se aplica aqui em Santa Maria? Porque é uma cultura do novo, não é? Então, isso é muito da América, né? Da conquista da América, da própria ocupação territorial urbana, né? De já chegar varrendo, de não... Que é diferente da Europa, dos Estados Unidos mesmo, né? Que esse estilo Art Deco que veio para cá, ele veio muito em cima da questão dos Estados Unidos irradiar isso, né? Porque foi na época em que os Estados Unidos, né, ali pós Segunda Guerra, se levantou como uma grande potência. Então, é um estilo ligado à indústria, ao desenvolvimento, à ideia de American Way of Life, toda essa questão. Então, veio para cá muito rapidamente, por quê? Porque foi quando o Brasil se urbanizou. Então, precisava de um estilo moderno, cosmopolita. Santa Maria, onde é que chega? Santa Maria sempre teve uma visão mais cosmopolita. Então, houve também uma varredura, chegar com um estilo novo, né? Então, só que na época, Santa Maria começou a planejar a cidade, já tinha uma visão mais empreendedora na época também, né? Então, a ideia é que se preserve isso, né? E que hoje, né, com a legislação, com todos os acordos internacionais, né, as cartas de Viena, todas as cartas patrimoniais, já mudou muito do que era antes. Então, já há uma conscientização maior e cada vez mais pela preservação.
E nós vamos poder até conversar com a Eliane Brum, que vai estar na Feira do Livro, é um dos grandes nomes que estará na Feira do Livro, em Santa Maria. Eu quero crer, assim, que a nossa cultura, o modo como o país se originou e se desenvolveu, ele é até um pouco diferente da colonização hispano-americana, ao nosso redor. Há uma ideia de pertencimento e de preservação cultural muito melhor do que a nossa. A nossa tem exatamente essa ideia. Não, nós temos que chegar mudando completamente. Além do patrimônio, esse patrimônio que é oriundo do primeiro influxo econômico da cidade, que é ferroviário, nós temos segundo influxo, que é a partir da implantação da Universidade Federal em Santa Maria, que o campus hoje, o campus universitário da Universidade Federal é o parque da cidade. Nós não temos um outro parque daquele tamanho. Aos finais de semana fica ocupado. E por que é tão gostoso e tão agradável andar por aquele lugar? Porque ele foi concebido como um projeto urbanístico que é referência no mundo. O estilo modernista e com grandes espaços abertos de urbanização. Então, nós também temos ali no campus universitário da Universidade Federal, primeira em Santa Maria, e que desenvolveu a cidade no sentido de uma vocação para que houvesse implantações universitárias na cidade, esse é uma referência. Outros lugares do mundo vêm olhar a planta que se preserva. Claro que houve modificações, mas são mínimas. O projeto urbanístico ainda se mantém. Então, essa ideia de que nós precisamos, de alguma maneira, construir e ter permanência nessa construção, que a jornalista aponta, acaba realmente se desfazendo por uma série de fatores, que até é difícil de situar no país. Mas em Santa Maria eu consigo localizar exatamente nisso, a dificuldade que nós temos de criar na população do modo geral uma ideia de pertencimento, que essa é a sua cidade. As pessoas, e é engraçado isso, porque as pessoas vão depredar aqui, e em outros lugares não fazem isso. Onde eu tenho andado no Brasil, já andei em vários lugares, as pessoas sempre têm saudade de Santa Maria, sempre lembram da cidade de Santa Maria. Elas estiveram aqui por um tempo. Mas, por alguma razão, estando aqui, não passa para os outros moradores, mesmo os naturais, essa ideia de que esta é a sua cidade. Sempre é uma ideia de que a sua cidade é uma outra. Tanto que as pessoas falam isso, na minha cidade. Elas estão morando há 10 anos em Santa Maria, elas falam na minha cidade. Porque é um outro lugar de onde elas vieram para passar um tempo em Santa Maria. Não estou dizendo que isso que tem culpa aí. Não, aí tem uma situação que cria um sintoma. Uma dificuldade de ter ideia de pertencimento. Ninguém se ofende quando alguém fala mal de Santa Maria. Vai ali em São Pedro e fala mal de São Pedro para uma pessoa que está ali. Não vai aceitar que fale. Mas nós aqui temos isso. Mas compete a nós buscarmos de toda forma que as pessoas gostem daqui, gostem de estar aqui, que as políticas públicas favoreçam isso, de que a gente deixe bem visível para as pessoas o quanto é agradável viver aqui e como é importante que a gente guarde a trajetória de construção dessa cidade. Orlando, Márcia, muito obrigada pela participação no programa. Obrigada. Esse foi o Anverso de hoje, falando sobre patrimônio cultural. Até o próximo programa. Tchau!